Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, versículo 12. Estamos aqui para mais um vídeo da série Um Ano por Angola. 2026 é para nós angolanos um ano de extrema importância, pois é um ano pré-eleitoral. Teremos eleições em 2027 e o país está mergulhado em muitos, mas muitos problemas, que acreditamos que só com eleições tais problemas não serão resolvidos. Angola é um país muito, muito rico. Deus nos abençoe e agradecemos a Deus por isso. Temos diamantes, temos ouro, temos madeira, água em abundância. Temos muitos outros recursos que, se fossem bem explorados e bem distribuídos, nós teríamos um país que qualquer um desejaria viver. Nós estaríamos a observar muita gente a querer sair do país à procura de melhores condições de vida. Os que estão a governar sabem dos problemas que nós temos, mas o problema é do coração, né? O orgulho, a soberba, a prepotência. Quer dizer, a pessoa está ali para gerir o que é de todos, mas quer apenas encher o seu bolso. Então, são muitos os problemas e o problema principal é mesmo o coração. E Deus, melhor do que ninguém, é capaz de lidar com os nossos corações. Por isso é que nós precisamos da intervenção de Deus. E este ano é o ano que eu lhe convido a pelo menos parar. Eu não sei qual é o período que este vídeo vai chegar até a ti, mas precisamos da intervenção de Deus. E a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu dos seus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos ter o país que todos nós desejamos, mas precisamos olhar para cima, para Deus, clamarmos, nos entregarmos, para que Deus possa nos ajudar a sair dessa situação difícil. Eu acredito, o Deus que criou os céus e a terra é capaz e certamente há de nos ajudar. Estamos aqui para mais uma lição. Obrigado por estares aí do outro lado. Eu não sei de onde nos acompanhas e qual é o tempo que esta mensagem há de chegar até a ti, mas cá em Angola hoje, né, são 17 de janeiro de 2026. O nosso tema de hoje, que já deixamos na lição passada, é claro, estamos a seguir um conjunto de lições. Começamos, a primeira lição foi sobre a criação do mundo, a segunda lição, a criação do homem, que aprendemos na lição passada, e a lição de hoje, o tema que já deixamos também na lição passada, é sobre a queda do homem. Vamos frisar um pouco sobre a lição passada, não? Nós tínhamos um versículo de memória que diz: o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Em Salmos, capítulo 8, versículo 4. E o salmista continuou um pouco mais no versículo 5, que diz: contudo, pouco abaixo o fizeste, com honra e glória o coroaste. Quer dizer, nós, a lição passada, aprendemos que a criação do homem foi o ponto mais alto da criação. Deus, ao criar os céus e a terra, disse: haja, 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 haja. E quando chegou na vez do homem, Deus parou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E nós aprendemos que Deus é santo. Deus também criou o homem santo. Deus deu poder ao homem para dominar. Coube ao homem nomear todos os animais que existem, e Deus lhe deu tudo o que ele precisava. Aprendemos também que foi Deus que realizou o primeiro casamento, viu que Adão estava só, então submeteu-lhe a um sono profundo e retirou uma parte sua e formou Eva, que é sua esposa. Quando lhe apresentou, Adão ficou maravilhado e disse: esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Deus disse que os dois se tornariam um, e assim Deus realizou o primeiro casamento. Disse: ide, frutificai, né?
Deus lhes abençoou, disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus também lhes deu muita comida, né? Ordenou que eles pudessem usufruir de tudo que existe, os frutos das árvores, dos animais que eles quisessem matar. Enfim, Deus lhes deu tudo, tudo e tudo. Uma característica, ou seja, uma qualidade que nós não frisamos é que Deus criou o homem para ser eterno. Então, quando Deus disse façamos o homem à imagem e semelhança, Deus é santo, criou o homem santo. Deus é eterno, criou o homem para ser eterno. E Deus é poderoso e criou o homem, lhe deu certos poderes. Dissemos que o homem era um Deus em miniatura, né? Como diz a Escritura. Volte a lição passada, se você não acompanhou, e tenha mais detalhes. Mas hoje o nosso título é A Queda do Homem. Deixamos um versículo de memória e um texto bíblico. O nosso texto bíblico está em Gênesis 3, de 1 a 25, que acredito que terás lido, e o versículo de memória está em 1 Coríntios 15, versículo 22, que diz: assim como em Adão todos os homens morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. Praticamente estamos a dar continuidade, a lição de hoje é continuidade da lição anterior. E depois de Deus ter dado tudo, ter criado todas as condições e ter dado todas as instruções, o homem falhou, né? E eu acredito que Deus terá olhado para o homem e ter dito: o que é que eu não te dei, né? O que é que eu não te dei? O homem falhou. E a queda do homem é a desgraça de todos nós hoje. As consequências do pecado de Adão e Eva se espalharam até nós, e todos nós hoje estamos a ver, estamos a pagar caro pelo pecado de Adão e Eva que entrou na humanidade. Mas graças a Deus, porque Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, que tudo tem feito para resgatar das trevas aqueles que creem, aqueles que querem ser resgatados para a maravilhosa luz. Deus criou, né, no Éden, colocou uma árvore no centro. E eles, Adão e Eva, tinham a liberdade de comerem de todo o fruto das árvores que existiam lá no jardim. Mas de uma única árvore que Deus havia lhes informado, desta eles não poderiam comer. E que no dia que eles comessem, certamente alguma coisa não muito boa poderia acontecer. O diabo já tinha sido lançado lá dos céus em Apocalipse, que as outras versões dizem Revelação 12, versículo 9, diz exatamente que o diabo foi precipitado lá dos céus com os seus anjos e foram lançados aqui na terra. E por isso é que existia aquela árvore, né? A única entrada para o diabo era aquela árvore. Mas a instrução foi dada e ainda assim eles não puderam acatar. Apenas obediência resolveria todo o problema. O diabo é astuto, né? O diabo é enganador. O diabo não é amigo de ninguém. Ele pode vir com coisas que parecem ser boas, com discursos muito bons, mas o fim é a destruição. E o diabo entrou pela serpente e atacou o ponto mais fraco. Provavelmente, se ele tivesse dirigido a Adão, Adão teria resistido e não teria dado aso, não teria dado oportunidade para a serpente chegar até onde ela chegou. Mas a serpente, a Bíblia diz que era um animal astuto, era um animal bonito e se aproximou a Eva. O diabo entrou na serpente e a serpente se aproximou a Eva e disse: é assim que Deus disse, né? Ela vem, ela sabia, o diabo sabe.
das coisas. Não é alguém inocente, não. Ele vem com uma informação que já é do teu conhecimento. É assim que Deus disse que não comereis das árvores que estão no jardim. E Eva responde, não, não. Nós temos a liberdade de comer de todas as árvores, com exceção desta árvore que está no centro, com exceção desta árvore. E a serpente disse, tudo bem. Deus disse isso porque no dia que vocês comerem dessa árvore, os vossos olhos vão se abrir. Os vossos olhos vão se abrir. Vocês vão passar a conhecer o bem e o mal, e vocês serão como Deus. A serpente não estava a mentir. Na verdade, né, eles comendo, até então só conheciam o bem. E aqui queremos frisar que nem tudo nós precisamos conhecer. Eles estavam bem, estavam felizes e não precisavam conhecer o mal, porque o mal é a desgraça que entrou na vida deles e destruiu tudo aquilo que eles tinham de bem. A serpente veio, fez o discurso que fez. A árvore, na verdade, era uma árvore singular, era uma árvore bela, desejável, né? Tinha bons frutos e a Eva se aproximou. A serpente disse a verdade. Ela disse que se eles comessem, os olhos se abririam. Eva se aproximou, tocou na árvore, tirou o fruto e ela comeu. Certamente, após ela ter comido, não notou nada estranho, né? Porque se notasse alguma coisa, né, se ela ficasse nu naquele exato momento, provavelmente Adão não teria comido. Mas ela comeu e deu também para Adão. E Adão também comeu. E às vezes nós paramos e nos perguntamos, né? O pecado, a sanção, a consequência do pecado pode não ser imediata. Mas como diz a Escritura no livro de Números 32, versículo 23, o teu pecado te vai encontrar. E em Eclesiastes 11, versículo 8, a manifestação do pecado pode não ser imediata, mas tão certo quanto Deus vive, este pecado vai se manifestar. E eles comeram. E quando eles comeram, os olhos se abriram. Os olhos se abriram e eles descobriram que estavam nus. E eles tinham um relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que Deus vinha sempre às tardes. Se você ler o livro, o texto, né? Gênesis de 1 a de 3, capítulo 3, versículo 1 a 25, Deus vinha às tardinhas. O versículo 8 nós encontramos lá, Deus vinha às tardinhas para ter comunhão. Né? Na lição passada nós dissemos que Deus não criou um ser qualquer, Deus criou alguém com quem ele pudesse ter comunhão. Né? Todos os dias Deus vinha às tardes e visitava, certamente para falar com eles, para desfrutar de um tempo de qualidade com eles. Mas desta vez Adão e Eva não estavam onde normalmente eles costumavam estar. E Deus chamou Adão, Adão. Adão respondeu lá ao fundo, onde estás? Adão, onde estás? E Adão responde, né? Estou aqui. Por que estás ali? Porque estou nu. Né? Porque estou nu. Deus pergunta, quem te disse que estás nu? Por acaso comeste da árvore que te foi proibida? E Adão fez alguma coisa, disse alguma coisa não muito boa. Né? E hoje o que Adão fez é o que hoje todo mundo faz, né? Está na natureza do homem. Nós às vezes procuramos sempre culpado. Quando fazemos alguma coisa contra a vontade de Deus, erramos em alguma coisa, procuramos sempre alguma coisa que vai justificar o nosso erro. E erros, pecados não se justificam. Adão disse, a mulher que me deste. Quando lhe foi dado a mulher, disse, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão estava muito feliz, mas depois de ele ter pecado,
disse, a mulher que me deste. Ingrato, né? Adão foi muito ingrato. Nesse aspecto, Adão foi muito ingrato. Deus foi a Eva e disse para Eva, Eva, e aqui, quando se lê esse texto, sempre a tendência de culpar tanto as mulheres. Adão foi covarde, mas Eva não foi, né? Eva não foi. A atitude dela não foi boa. E claro, ela não foi. Ela disse, a cobra me enganou. E eu comi, né? E eu comi. A cobra me enganou e eu comi. Que Deus nos dê a capacidade de reconhecer quando nós erramos, né? É só assim, né? A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Mas se nós retermos, se nós continuarmos com aquele aspecto de nos defender, de arranjarmos sempre os culpados, nós nunca chegaremos a lugar algum. O diabo tenta-nos de várias maneiras. O diabo não para por aí. Ele usou todas as estratégias possíveis. Ele sabia que ele não tinha como atingir a Deus. Mas através da criação de Deus, o diabo chegou até nós e destruiu. E muita gente aqui para e diz, mas se Deus é poderoso, mas se Deus sabe tudo, por que Deus permitiu que o diabo tentasse e destruísse o homem? Deus criou o homem com poder de decisão. Deus criou o homem, né, chamado livre-arbítrio. O homem tinha liberdade de pecar e não pecar. Deus não criou um robô, alguém que pudesse ser manipulado, não, né? Deus queria que se fosse para obedecer, fosse por livre vontade. E Deus lhe deu capacidade. Quando Deus disse não toques aí, é porque Deus sabia que se ele realmente fosse obediente, não tocaria e certamente tais maldições não viriam sobre a raça humana. Mas o homem escolheu desobedecer, né? E Adão desobedeceu, mas de outro lado o diabo, no Novo Testamento, em Mateus 4, de 3 a 10, nós encontramos o relato de que quando Jesus vem, o diabo também vai ao encontro de Jesus. E o diabo foi com tudo. Ele sabia que se eu arruinar este homem, né, certamente arruinei tudo, né? O plano de salvação, arruinei tudo. E ele foi com tudo. E a primeira coisa que ele disse a Jesus, né? Jesus estava a jejuar certamente no deserto. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus estava em fome, estava com fome. E Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem. Jesus citou o Deuteronômio 8, versículo 3. O diabo não parou por aí, levou-lhe sobre uma cidade no pináculo e lá no templo e disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito, né? Jesus fez a citação do Deuteronômio 8, versículo 3, o diabo lhe leva numa outra situação, ele diz que se lança-te, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem. Jesus disse, também está escrito, né? É importante nós termos conhecimento da palavra de Deus. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, o diabo vai vir de várias formas, você vai dizer, também está escrito. Você vai dizer que também está escrito. E Jesus disse, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não parou por aí, não. O diabo lhe levou de novo num sítio alto, lhe mostrou os reinos do mundo e toda a sua riqueza, toda a sua beleza. E de novo disse que se prostrares e me adorares, isso tudo eu te darei. E Jesus disse de novo, ao Senhor somente adorarás. Ao Senhor somente adorarás. E depois de tanta insistência, Jesus deu um ultimato, retira-te. E o diabo fracassou na sua tentativa de tentar Jesus. E agradecemos a Deus por Jesus Cristo. Jesus venceu. Assim como Adão falhou, mas Jesus venceu. E a palavra de Deus nos diz que Ele é a luz do mundo.
Ele é a salvação. Ele diz, vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ele é vitorioso e nos concede vitória. Todo aquele que decidir segui-lo, crer como Senhor e Salvador, será vivificado e terá esperança de vida eterna. Adão culpou Eva e Eva disse à serpente. O pecado não fica impune. Deus não passa pano para o pecado. E às vezes nós pensamos que não, para o homem, criação de Deus, o homem, enfim, então Deus poderia passar aquilo limpo. Não. A palavra de Deus nos ensina que Davi pecou, né? Era o homem segundo o coração de Deus, mas Deus enviou Natã e Natã confrontou Davi pelo pecado que ele cometeu e pagou muito caro por isso. O homem tinha o dever de obedecer e ele escolheu desobedecer. E as maldições vieram, né? Deus começou pela serpente. Serpente era um animal astuto, era um animal bonito, era um animal, enfim, foi o primeiro a ser amaldiçoado. A partir de hoje você vai ser maldita entre todos os animais. E vais rastejar, vais comer do pó. Não sei se você já foi algum dia num deserto ou já assistiu uma reportagem, uma reportagem sobre uma serpente a rastejar, né, sobre a areia, debaixo de um sol ardente. Você vê ela, enfim, né? Deus ordenou e até hoje isso acontece. A serpente rasteja. Deus não parou por aí e disse, mas haverá inimizade entre tu e a mulher, e até hoje há inimizade. São poucas as mulheres que conseguem encarar a serpente assim. Mas, e Deus disse, mas que a mulher te ferirá o calcanhar. E graças a Deus é uma profecia que estava sendo feita sobre a vinda do Messias. E em Mateus 1, versículo 21, né, diz que a mulher dará a luz, né, de Jesus, e esse será o Salvador da humanidade. Através da mulher, Jesus nasceu e a esperança renasceu. A palavra diz, o povo que habitava na região da sombra da morte viu uma grande luz. É através da mulher que Jesus veio ao mundo. Não parou por aí. A mulher também recebeu a sua parte do castigo. E Deus disse que ao conceberes, né, ao dares à luz, será muito doloroso o parto. E hoje nós vemos pelo mundo que muitas mulheres preferem ter o parto através da cesariana, através de uma operação para minimizar as dores, né, por causa disto. E não parou por aí. A maldição continuou. Adão pensou que ao dizer que a mulher que me deste é que me levou a pecar, ele ficaria isento disso. E não ficou, certamente. Através de Adão, a terra toda foi amaldiçoada. Deus disse, do teu suor comerás. A terra vai produzir espinhos e você é pó. E ao pó voltarás. Eclesiastes 12, versículo 8. 12, versículo 7, melhor. Ao pó voltarás. E através da desobediência o pecado entrou. A palavra diz, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A desgraça entrou na raça humana e sofrimento. Até hoje tudo estende-se. Hoje nós conseguimos todos contemplar que todas essas maldições que foram lançadas ao homem, hoje se verifica. Hoje todo mundo come do seu suor. Se você não trabalhar, a terra não produz. Do teu suor comerás. Tudo isso veio da maldição. E todos nós hoje vivemos isso. Há quem pode não acreditar que Deus existe, mas vive disso e come. Se quiser comer, vai certamente comer do seu suor. Deus não passa limpo no pecado. Pecado é pecado. E nós aqui devemos aprender uma lição.
Deus deu ordens específicas, pediu para eles obedecer, só exigiu alguma coisa, obediência, mas o homem decidiu desobedecer e as consequências entraram para a raça humana. Que Deus hoje abra o nosso coração e nos faça perceber que quando Ele diz que não faça isso, não é porque Ele quer nos privar de alguma coisa boa. A serpente disse, Deus não quer que você seja como Deus, porque os olhos vão se abrir. Né? Deus é um Deus bom. Né? A palavra de Deus diz que eu sei o que penso de vós, boas coisas e não más. Quando Deus, que é nosso Criador, nos diz que isso não é porque Ele nos quer privar de alguma coisa que seja boa, não, é porque Ele não quer que a gente sofra por desobedecer a sua palavra. E depois da desobediência, o que a serpente mesmo disse, que os olhos vão se abrir, você vai se tornar como Deus, Deus também disse isso no livro de Gênesis 3, versículo 22, a palavra de Deus nos diz que ali Deus diz que para o homem agora os olhos já se abriram e ele agora se tornou como nós. Se ele voltar a tocar na árvore da vida, alguma coisa boa não vai acontecer. Né? Ele vai ser como nós. E certamente, do jeito que Deus criou o homem, acredito eu, se o homem voltasse a tocar na árvore do bem e do mal, seria pior que Satanás. Porque seria imortal, seria um ser muito, mas muito perigoso. Mas é criação dele, né? E Deus teve misericórdia de nós, impediu que o homem atingisse de novo a árvore da vida, colocou anjos para impedir essa aproximação e Deus cria um plano de salvação. Agradecemos a Deus porque Deus é muito bom, né? E a nós cabe apenas obedecer, cabe apenas obedecer. Que Deus abra o nosso entendimento e nos